No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin que continua subindo, mesmo com a queda nas ações nos Estados Unidos e no mundo, o que é muito estranho porque sempre existiu uma certa correlação entre Bitcoin e ativos de risco, principalmente em momentos de queda de mercado, em correções de mercado, e não é isso que estamos vendo agora, e isso é realmente muito estranho. Eu não me lembro de ter visto isso antes. Então aqui é o preço do Bitcoin no momento que eu estou gravando esse vídeo, e eu coloquei aqui em um gráfico de 5 dias, então temos o preço subindo e nos últimos dias aí o mercado está caindo, o mercado americano, que é o cara que manda no mundo hoje ainda, o SP500. Mas mesmo se a gente analisar o gráfico aqui então do dia 20 de abril, então domingo até segunda-feira agora, a gente vê que o preço do Bitcoin subiu aí quase 4%. E o que é muito curioso, porque se a gente colocar o gráfico do SP500 nos últimos 5 dias, ele caiu mais de 5%, e a gente tem no SP500 o mercado de ações dos Estados Unidos, que é um mercado gigantesco, então não é uma criptomoeda, uma shitcoin, 5% é realmente muita coisa, muito dinheiro aí que evaporou do mercado de ações dos Estados Unidos, e é muito curioso o fato do preço do Bitcoin estar subindo aí em meio ao caos, digamos assim, no mercado financeiro global. E no gráfico de hoje, então, hoje foi feriado no Brasil, mas nos Estados Unidos a bolsa fechou aí com queda de 2,36%. Então é uma queda expressiva e o Bitcoin chegou até perto de 3% de queda hoje durante a tarde, e o Bitcoin se valorizando aí, ele teve um aumento expressivo aqui, provavelmente alguma baleia comprando Bitcoin nesse momento, e aqui, então, mesmo com o SP500 caindo. E aqui esse gráfico é muito interessante, eu peguei do canal do Criptomaníacos, que traz algumas análises bem interessantes, e ele mostra que houve aí um descolamento entre o gráfico do ouro e do Bitcoin, aqui se valorizando nos últimos dias, então Bitcoin com uma alta de 3,76% nesse período, ouro 4,85%, e aqui as bolsas dos Estados Unidos caindo. Então, muito interessante aqui o SP500 com queda de 2,47%. Então, basicamente, abriu a boca aqui do gráfico e Bitcoin e ouro estão se valorizando e o dólar, a bolsa dos Estados Unidos estão se desvalorizando, o que é bastante curioso aí, porque nos momentos de crise, nos momentos de estresse no mercado, pelo menos anteriormente, o Bitcoin caía junto, até o próprio ouro caía junto, e o dólar se valorizava, e é exatamente o oposto disso que estamos vendo agora, o que pode mostrar aí uma certa fragilidade por parte do dólar e o Bitcoin e o ouro surgindo cada vez mais como uma alternativa aí a esse sistema monetário que parece estar cada vez mais comprometido. Então é algo que a gente já fala há bastante tempo aqui no canal e em outros canais aí que falam sobre Escola Austríaca de Economia, mas estamos vendo isso acontecendo na prática, então é um momento histórico. E aqui uma notícia, a MicroStrategy, então, que agora se chama apenas Strategy, acaba de comprar agora recentemente mais 3,2 bilhões de reais em Bitcoin e eleva a reserva para 538.200 Bitcoins. Então eles estão aí acumulando cada vez mais, estão com preço médio de 67 mil dólares por unidade, e é incrível aí o trabalho que a MicroStrategy está fazendo, e se analisarmos aí as ações desde que eles começaram a comprar Bitcoin, que vai mais ou menos há uns 5 anos para trás, a empresa já se valorizou mais de 2.400%, então é realmente um resultado incrível, isso em dólar, mais de 2.000% em dólar, então uma rentabilidade absurda, e a gente tem empresas tentando copiar essa estratégia no mundo inteiro. Aqui no Brasil, o caso mais recente, então, da Melius, que vai tentar copiar essa estratégia da MicroStrategy aqui no Brasil, e a gente viu que quando alguns anúncios foram feitos, primeiro a compra aí de 10% e a intenção de aumentar aí as reservas de Bitcoin, o preço da Melius aqui no Brasil também subiu, eu já falei sobre isso em outro vídeo, então é um movimento muito interessante que está acontecendo no mercado, com o Bitcoin aí se provando talvez como uma potencial alternativa ao sistema de moedas fiduciárias que temos hoje. A gente já fala há bastante tempo sobre um potencial colapso do dólar, que já perdeu mais de 80% do seu poder de compra desde a criação do Banco Central dos Estados Unidos, e pode ser aí que a próxima moeda, então, seja o Bitcoin nesse cenário. Então, muito interessante isso que estamos vendo
aqui. E aqui, outro gráfico que também é bastante interessante, mostra a liquidez global e o Bitcoin, e a gente vê que o Bitcoin ele responde à liquidez global com um lag, ou seja, com um delay, com algum período de atraso. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o preço do Bitcoin em laranja, a gente tem aqui um aumento de liquidez, o preço do Bitcoin respondendo, aqui a gente tem uma queda e o preço do Bitcoin responde com um delay pequeno, e aqui uma subida de liquidez, o preço do Bitcoin depois acaba subindo, e aqui a gente tem uma nova subida de liquidez aqui, e o Bitcoin ainda não respondeu a essa nova liquidez global aqui. Então pode ser que a gente veja esse movimento. Certamente o mercado do Bitcoin, olhando separadamente, parece estar muito bullish, então vários investidores aí parecem estar comprando posições por esse preço, mas o mercado de uma maneira geral ainda está com muita volatilidade, muito estresse, então podemos ter uma crise, uma recessão mais severa, o que sim pode, nesse caso aí mais extremo, de crise mais extrema global, arrastar o preço de todos os ativos para baixo. Mas é realmente muito interessante o que está acontecendo com o Bitcoin aqui. Lembrando, nada disso é uma dica de investimentos, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo para mostrar para vocês essas tendências. Aqui, olhando mais de longo prazo, então essa certa correlação entre Bitcoin e o SP500 com uma escala diferente, então o Bitcoin se valorizando mais aí do que o SP500, mas a gente vê uma certa correlação que está abrindo agora, então temos o Bitcoin descolando aqui do SP500 e o ouro também, e o dólar não está performando bem, pelo menos em relação a outras moedas mais fortes. Claro que em relação ao real, o dólar ainda se valoriza, né, em relação a países emergentes, mas em relação a moedas um pouco mais fortes, o dólar não está desempenhando tão bem. Então, será que estamos vendo aí o Bitcoin surgindo como uma alternativa ao sistema financeiro global, a moeda de reserva global, que hoje é o dólar? Vamos ter que ficar ligados e eu vou mantendo vocês informados, então. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, cliquem no botão hype se está aparecendo para vocês ali embaixo, no sininho, e fiquem à vontade então na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui, até amanhã, um grande abraço e até mais.